tribunal do júri, o Ministério Público ele tem a obrigação de fazer a acusação. Ele não pode desistir da acusação. Ele não pode dizer, eu não vou mais fazer a acusação. Mas tem um outro detalhe, um ponto que ele pode fazer. Ele pode se convencer de que a acusação não seja suficiente, as provas não sejam suficientes para alicerçar uma condenação, uma decisão condenatória pelo tribunal do júri. Então o que o Ministério Público faz? O que o promotor faz? Ele começa a pedir aos jurados que absolvam. Então, em vez de o promotor sustentar a acusação, ele sustenta a absolvição. Sustentando a absolvição, ele vai justificar para os jurados por que ele estaria assim procedendo. Porque ele, promotor de justiça, deixou de sustentar a acusação, está aí sustentando a absolvição. Só que para ele sustentar a absolvição, ele não vai simplesmente pedir aos jurados que absolvam o acusado. Não, pelo contrário. Ele vai pedir aos jurados que absolva sim o acusado daquela condenação. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer utilizando de todo o procedimento, de todo o tempo que ele tem, utilizando do tempo suficiente que ele tem para fazer a acusação, ele utiliza para justificar por que ele vai pedir a absolvição. Então não é simplesmente, olha, venho aqui, não estou convencido da acusação, eu fiz sim, acompanhei, o Ministério Público acompanhou este processo desde o início, mas chegou aqui, eu não estou convencido de que as provas incriminadoras são suficientes para alicerçar uma decisão positiva de Vossas Excelências e fazer com que afaste a culpabilidade. Ou seja, ele vai pedir, não pedir para que proceda a ação, e sim vai pedir para que afaste a acusação, que a ação criminal seja julgada improcedente. Sendo julgada improcedente, consequentemente estaria aí fazendo um pedido de absolvição do acusado, dizendo que o acusado, por insuficiência de provas, ele pede a absolvição. Mas veja o detalhe, por insuficiência de provas. A insuficiência de provas não quer dizer que seja ele o autor dos fatos, culpado ou não. Ou seja, por falta de provas, o Ministério Público não pede a condenação e a procedência da ação, e sim pede a improcedência da ação e a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Mas quero aqui dizer a você, para que ele faça este procedimento, ele vai utilizar de praticamente todo aquele tempo, o tempo que lhe é designado por lei para fazer a acusação. Por que ele faz isso? Porque ele vai justificar por todas as provas, vai passar por todo acalabouço de provas, por todas as provas produzidas no processo. E daí ele vai justificar aos jurados que aquelas provas que estão no processo são insuficientes, que ele não o convenceu da culpabilidade ou da autoria do acusado. Por isso ele pede a absolvição, mas ele vai passar, vai analisar prova por prova, seja ela oral, seja ela material, e vai explicar para os jurados por qual razão ele estaria pedindo a absolvição. Então não é simplesmente chegar ali e pedir a absolvição. O promotor, gastando todo o teu tempo,
justificando, fazendo a justificativa porque ele tomou aquela iniciativa, aquela postura de pedido de absolvição e não mais procedimento de sustentar a acusação, ele vai dizer aos jurados: os senhores poderão sim, se não concordar comigo, promotor, pedindo absolvição, os senhores são competentes para condená-los, para condenar. Se os senhores desejarem condenar, poderão assim o fazê-lo. Mas ele não pediu absolvição. Pedindo absolvição, a lógica não seria que os jurados viessem e o acompanhassem, porque o promotor é o titular da ação penal. Ele pediu, vamos atendê-lo. Mas não funciona bem assim. No tribunal do júri, as coisas não funcionam bem assim. Porque se os jurados eventualmente conhecer os antecedentes do acusado, sabendo que o acusado é uma pessoa perigosa, ou conhecendo alguma passagem, alguma circunstância do acusado, eles vão sobrepesar por que o Ministério Público estaria aí, por qual razão estaria aí, pedindo a absolvição deste acusado. Então, o que precisa realmente que aconteça? Precisa que a defesa venha e não apenas e somente concorde com o promotor. Porque na sustentação do promotor, observa a defesa, se ele pediu a absolvição pelo afastamento da culpabilidade, pela falta de autoria, ou por qual circunstância foi que ele pediu a absolvição, e não tenha sido apenas e somente pela insuficiência de prova. Porque se foi pela insuficiência de prova, o defensor tem que tomar cuidado com as outras circunstâncias que envolvem o procedimento levado ao tribunal do júri. A todas aquelas circunstâncias que são trazidas ao plenário e ao tribunal do júri. Aí também tem uma outra situação. Seria aí, para não cansar os jurados, vamos fazer uma defesa singela, uma defesa por poucos minutos? Não. Então vamos fazer por bastante minutos, cansar os jurados? Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que deva funcionar. Ou seja, o defensor terá que fazer a defesa concordando com parte daquilo que o Ministério Público já fez, já pediu, ele já opinou, já sustentou pedindo a absolvição. Daí sim o defensor concorda com esta parte. Mas tem parte que o promotor não tenha sustentado, ou se sustentou, deixou dúvidas. O defensor terá que vir e explicar, colocar as claras para os jurados, para que os jurados não tenham dúvida no momento de decidir, para acolher a tese do acusado, do acusador, que seria o do promotor, e também do defensor. Então ele tem a obrigação de utilizar o tempo necessário. Não seria utilizar todo o seu tempo para cansar os jurados. Não vejo nesse sentido que teria esta necessidade. Mas se a necessidade exigir que o advogado, o defensor, também utilize todo o seu tempo, o faça. O faça porque o que não pode deixar seria os jurados em dúvidas, os jurados indecisos no momento de decidir se acolhe a tese da acusação juntamente com a tese do defensor. E se eles ficarem em dúvida, óbvio que provavelmente eles irão condenar, afastando a tese da defesa e não acolhendo a tese da acusação. Eles poderão assim também fazê-lo. Eles são juízes e, como juízes, eles não têm a necessidade
de acolher a tese da acusação e também a de defesa, se elas forem teses consonantes, um aceitando a tese do outro. Pelo contrário, os jurados têm a competência para decidir. Por esta razão, a responsabilidade, quando o Ministério Público pede absolvição, a responsabilidade maior passa a ser a da defesa. Por que passa a ser a da defesa? Passa porque o defensor tem que tomar cuidado para não ferir o que já foi pedido e observar do que já foi pedido para ser absolvido, fazer com que os jurados realmente tenham plenas condições de julgar e atender a tese da acusação e atender a tese da defesa, afastando a culpabilidade, afastando a autoria e também julgando improcedente a ação penal, para assim atender a tese da acusação, a tese da defesa e absolver o acusado.